Boa noite a todos e a todas. Bom, primeiramente eu gostaria de registrar a imensa gratidão por esse carinho, não somente pelo convite prévio, né, mas pelo carinho pelo qual eu fui recebido aqui. Eu estou tocado mesmo, falando isso de coração, né. Eu fui acalentado imediatamente ao chegar, antes ainda de adentrar aqui, né. Então agradeço imensamente a direção da casa, aqueles irmãos e irmãs com quem eu tive a oportunidade já de travar um breve contato. Então vocês já agregaram muito, né? Então isso já valeu a vinda, né? Esse contato, esse carinho. E o tema, né, para que a gente reflita em conjunto, é bem conhecido, eu não tenho dúvida que todos e todas aqui presentes já ouviram o que eu poderia qualificar como um slogan no âmbito da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Porém, muitas vezes eu percebo que não há ainda uma reflexão adequada no sentido da profundidade do que realmente esse slogan, como eu qualifiquei aqui, nos traz. E por isso eu quis trazer para o diálogo e para a reflexão essa questão, essa provocação, por assim dizer, né? Por que fora da caridade não há salvação? E naturalmente eu não poderia iniciar de outra forma que não trazendo as duas grandes variáveis aqui, caridade e salvação, do ponto de vista conceitual. E quando falo em conceitual, eu não posso deixar de visitar a etimologia. Fiquem tranquilos que dentro do possível não será, né, um tratado etimológico, nada disso. Mas vocês vão perceber que quando nós visitamos a etimologia de algumas palavras, a coisa fica muito mais clara do ponto de vista da profundidade que a codificação espírita nos trouxe. A cada releitura, a cada estudo, a cada momento que eu revisito cada uma dessas 5 grandes obras que compõem a codificação espírita, e a revista espírita, grandiosa, que era utilizada como ensaio, mas também com muitas informações complementares, ensaio no sentido de Kardec, cientista que era, né, fazia, de certa forma, ali um teste, por assim dizer, recebia o retorno, verificava se realmente os fatos estariam confirmados para somente então ir para a codificação propriamente dita. Mas eu vejo a profundidade que vai muito além do que eu consegui alcançar ainda a cada releitura. E não é por acaso que a afirmativa fora da caridade não há salvação é colocada de maneira tão enfática pela doutrina espírita. Então, vamos começar, como eu coloquei, buscando responder o que é caridade. Até porque, se nós sairmos pesquisando pelas ruas e perguntando para as pessoas o que é caridade, eu posso afirmar com uma certa segurança que muitos vão se prender a uma pequena parcela do que é caridade, e que é a mais superficial, inclusive. Porque, senso comum, a perspectiva de doar algo para alguém que necessita desse algo material, regra geral, é a acepção mais comum quando se pensa em caridade. Mas a caridade é muito mais do que isso. Na realidade, isso é a superfície, como eu coloquei. E se nós recorrermos, em primeira instância, ao significado etimológico, a gente já percebe isso. Observem aqui que ela deriva do latim, carita. Essa palavra é familiar para alguns aqui também, eu tenho certeza, carita, mesmo que não atrelassem ao latim, mas é latim. E também do grego, que está coligado ali, caris. E ainda ao grego ágape. E aqui a gente chega a uma profundidade máxima da palavra caridade, cujo significado é amor sem lacunas e incondicional. Observe, então, não é doar algo para alguém que necessita desse algo. Não é. Isso pode fazer parte do processo daquele que ama sem lacunas e de maneira incondicional. Mas isso ainda é muito superficial quando a gente pensa nesse significado profundo, que, sobretudo, se deriva desse grego, ágape. E por isso ela tem sido relacionada, quando a reflexão se aprofunda, ao amor de Deus ou amor divino.
E aqui eu chego a um ponto importante. Caridade, se atrelando a ágape, é amor. E nesse sentido eu pergunto, quem aqui é integralmente caridoso? Eu não sou. Eu estou muito longe ainda de atingir a integralidade dessa possibilidade de amar, porque caridade é, no seu sentido mais profundo, amor incondicional e sem lacuna alguma. O amor materno talvez seja o que melhor expresse em nosso orbe, em nosso mundo, o amor ágape. Mas mesmo esse amor ainda não chega ao tamanho dessa profundidade de amor divino. Ele digamos que representa, começa a se aproximar a algo de incondicionalidade, nem sempre, mas muitas vezes, mas é um caminho. E aí vem um consolo para todos nós. A grande sábia Joana de Ângeles já advertiu que nós todos estamos na escola do amor, no sentido de que estamos aprendendo a amar. Ninguém aprendeu ainda a amar em plenitude, da forma mais profunda, da forma ágape, que seria então o ápice do amor. E nesse sentido, estamos todos numa escola, aprendendo, e haveremos de chegar lá, porque a lei do progresso assegura que, queiramos ou não hoje, um dia nós vamos querer, e nós vamos chegar lá. As experiências a todo instante que são apresentadas no nosso cotidiano nos levam o tempo inteiro a buscar cunhar o que seria o amor ágape. Então, essa reflexão começa por trazer que a caridade é muito mais profunda e nós ainda temos bastante a caminhar para chegar nesse sentido mais profundo. Uma outra significação é que ela é qualidade moral e espiritual que leva ao amor a Deus e ao próximo. Ou seja, se ela é uma qualidade moral e espiritual, ela é uma virtude. E eu iria um pouco além. Ela é a expressão máxima das virtudes. Não é por acaso que nós vamos encontrar a sustentação que todo mundo aqui vai reconhecer, dois mandamentos, os dois maiores. Amar a Deus, eu vou simplificar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí temos o maior dos mandamentos, aí está contida toda a lei e todos os profetas. Jesus, com isso, resumiu, eis a virtude, eis o que compete a cada um de vocês atingir, eis o que estou exemplificando, porque estou realmente expressando o amor ágape, eu já atingi, e estou aqui para mostrar esse caminho, para instigá-los a buscar. Se não for hoje, será depois, porque a lei do progresso, fiquem tranquilos, vai assegurar isso. Até porque não é da vontade do Pai que nenhuma das ovelhas se perca, mas ele expressou essa virtude e, portanto, caridade é a virtude. É um outro ponto para reflexão. Amor no seu sentido mais profundo e elevado e a maior das virtudes. E aí vamos agora na acepção que Kardec, inspirado pelos espíritos superiores, nos traz para a caridade. Ele traz aqui 3 palavras na codificação para expressar esse amor ágape. Aquele que está buscando se tornar caridoso, aquele que está já empenhado nisso, necessariamente precisa se focar nessas 3 virtudes, vamos colocar aqui. A primeira delas, a benevolência para com todos. A segunda, indulgência para as imperfeições dos outros. E a terceira, perdão das ofensas. Então, benevolência, indulgência e perdão. Uma dica para memorizar. Nós temos que trabalhar de forma que a gente consiga harmonizar o nosso coração para bipar dessa forma, ou seja, BIP, benevolência, indulgência e perdão, para que a gente não esqueça. O nosso coração tem que bipar dessa forma, por assim dizer. Isso está lá em O Livro dos Espíritos, na questão 886. E vamos agora adentrar em cada uma delas.
Quem sabe o que significa benevolência? Mais uma vez, a etimologia nos ajuda, sem nenhuma erudição aqui, sem a pretensão de trazer especificações técnicas da palavra. Olha só, ela advém do latim benevolente, significa volentia, vontade. Bene, bem, fazer o bem. Boa vontade. Então, benevolência expressa vontade de fazer o bem. É, portanto, toda disposição favorável para com o próximo e uma disposição benévola de ânimo. Ainda, o ser benévolo vai inevitavelmente, inexoravelmente desejar o bem dos outros e, portanto, será, ainda que não o quisesse, ele será naturalmente bondoso, afetuoso e fraterno. À medida que a pessoa vai desenvolvendo a caridade no seu sentido profundo, ela vai se tornando benevolente e aí ela vai expressar virtudes que se atrelam a essa virtude maior. E só para ilustrar o quanto, eu vou repetir isso outras vezes, esse profundo tratado de psicologia chamado Novo Testamento nos traz, ele em determinado momento afirma: porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Está em Mateus, e nós vamos perceber que ele está expressando o quê? Benevolência. Uma das virtudes inerentes à caridade ou ao amor ágape. Quanto à indulgência, ela significa, quando a gente busca a etimologia, ser tolerante, indulgere. Ser clemente, ser compassivo, ser misericordioso. E, portanto, é a capacidade de ser tolerante com as imperfeições dos outros. E, para ser tolerante com as imperfeições dos outros, nós temos que fazer um exercício antes. Olhar para as nossas próprias imperfeições. Aliás, Joana de Ângeles nos traz, lá na série psicológica, uma reflexão interessante. Dentro daqueles mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ela fala assim, o exercício pode ir no seguinte caminho. Se empenhe em amar a si mesmo. Ou seja, reconheça as suas limitações, suas imperfeições, os seus defeitos. Reconheça, seja honesto consigo mesmo, porque você tem, todos temos. E ao perceber isso, você vai inevitavelmente se tornar mais tolerante com o outro. Porque a psicologia nos ensina isso, e o budismo também alertava sobre isso. O que mais nos incomoda no outro, muitas vezes, é algo que está dentro de nós, e como forma de afastar da nossa consciência essa possibilidade de rememorar algo que nós temos também, a gente ataca o outro, apedreja o outro, e deseja que ele suma da nossa frente com aquele defeito que também é nosso. Então, é uma reflexão que a psicologia comprova cientificamente já. E nesse sentido, Joana alerta, olhe para suas imperfeições. Ao percebê-las, e é claro, é um processo gradativo, porque, diga-se de passagem, seria até difícil se a gente de uma vez só desvelasse todas as nossas sombras no seu sentido negativo. Isso também é psicologia analítica. Mas se nós fizéssemos isso, seria difícil suportar. E a gente ia perceber quantos equívocos ainda emocionais, mentais e, portanto, na ação, nós cometemos. Quantos julgamentos, quantas condenações, quantas maledicências, entre outras coisas, enfim. Então, é uma reflexão que, para ser caridoso, a gente precisa fazer um exercício de autoconhecimento. Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, entre tantos outros, obviamente a codificação, a famosa questão, acho que é 919, de O Livro dos Espíritos, que nos alerta sobre esse exercício de autoconhecimento. Chegar ao final do dia, Santo Agostinho nos ensinando. Eu chegava ao final de cada dia e fazia uma rememoração do meu dia para perceber se eu tinha faltado com alguém. Se eu tivesse faltado, e muitas vezes faltamos com alguém que nos equivocamos, ele procurava
ajustar isso primeiro com a própria consciência e depois com aquele com quem ele faltou. Então, assim, é um exercício interessante que vai nos levar, em certo momento, a ser muito mais tolerante com o nosso irmão, que, como nós, tem muitas imperfeições ainda. Ninguém aqui está isento, esse é o ponto. Ninguém. Não importa o credo religioso, não importa a profissão, classe social, todos nos equivocamos bastante ainda. E a gente vai se tornando caridoso à medida que percebemos nossas imperfeições e, portanto, nos tornamos mais tolerantes ao que o outro também tem. Então, se colocar no lugar do outro, a partir dessa perspectiva de olhar para si, nos faz compreender suas ações e equívocos. Poxa, eu compreendo, eu também já fiz isso, eu também já vivenciei isso, eu também já me equivoquei nesse ponto, ou em outro ponto similar, ou seja, a empatia, outra virtude, vai se desenvolvendo. O ser indulgente age predominantemente nos relacionamentos em geral, portanto, com empatia, solidariedade e misericórdia. E mais uma vez, vamos lá no Tratado de Psicologia Profunda. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E esse alcançar misericórdia, que está sendo colocado na segunda parte da frase, é um processo interior, inclusive. Porque à medida que a gente passa a ser misericordioso com o outro, estamos trabalhando e até aliviando um pouco a condenação do juiz mais severo que existe na face da terra, que é aquele que está em nossa própria consciência. E eu afirmo, viu? Nas reuniões mediúnicas, por exemplo, a doutrina espírita já comprovou, o juiz mais severo é o que dormita por um período em nossa própria consciência, mas em algum momento ele desperta. E quando ele desperta, ele vem com muita severidade, ao ponto de a pessoa muitas vezes entrar num processo de culpa tóxica, como Joana de Ângeles também fala. Cuidado, a culpa tóxica não vai ajudar, mas se a pessoa posterga muito esse trabalho de autoconhecimento, de autoobservação, de humildade para reconhecer suas próprias falhas, um dia vai vir com tudo, literalmente. E o perdão? Para ficar bem claro, o perdoar não é falar assim, olha, eu te perdoo. Aí você dá as costas e espero que ele pague. Ele vai pagar. Ah, tudo bem, eu não vou fazer nada mais, porque eu queria me vingar, mas não quero mais. Mas que Deus aniquile ele, que tire tudo dele. Isso não é perdoar. Perdoar é processo intencional e voluntário pelo qual a parte prejudicada passa por uma mudança de sentimentos e atitudes. Então, olha, para perdoar a gente tem que se modificar intimamente. Não é falar algo para o outro, eu te perdoo, e se afastar dele, ponto. Não. É fazer um trabalho interior. E, portanto, a gente muda sentimento, por consequência, muda atitude em relação ao ofensor, e aí sim consegue deixar de lado as emoções negativas, como a que gera o desejo de vingança. Então, perdoar demanda um esforço, realmente um movimento interior. Nesse sentido, também a gente tem que ter a seguinte consciência. Perdoar não é fácil, principalmente no nosso atual estágio evolutivo. Todos erramos, muitos também já erraram conosco e todos nos ofendemos ainda. Porque o nosso orgulho está ainda lá em cima. É difícil, a gente fica com o orgulho ferido, dependendo também, enfim. É um processo. Também não é querer que a natureza dê um salto que é impraticável. A natureza humana também não dá saltos, é gradativo. E a gente tem que respeitar esse processo. Mas vale a reflexão. Por quê? Perdoar, na realidade, já que é um movimento interior, vai... Opa, acho que travou aqui. Espera aí. Bom, seguindo aqui, eu não sei será que eu alcanço ali? Ah, dá para puxar. Ele vai, na realidade, nos levar a uma profilaxia, palavras de Emmanuel, que vai gerar bem-estar para nós mesmos. Então, assim, no final das contas, quando nós perdoamos, eu vou puxar aqui para poder passar, peraí. Quando nós perdoamos, nós estamos, na realidade,
passando por um processo de autocura. Acho que travou mesmo, viu? Peraí. Foi. Tá aqui, ó. Olha só o que eu estava antecipando, mas eu não consigo alcançar um espírito dessa magnitude, então eu vou citá-lo. O perdão será sempre profilaxia segura, garantindo, onde estiver, saúde, paz, renovação e segurança. Percebam, ele está se referindo ao ofendido e não ao ofensor. Então, o perdão beneficia, sobretudo, o ofendido. O ofensor, às vezes, vai estar sofrendo já num processo de culpa, lamentavelmente, que pode ser tóxica, né, como qualifica Joana de Ângeles em alguns casos, e mesmo que nós o perdoemos, ele não vai conseguir se libertar de imediato. Mas nós, se conseguirmos afastar gradativamente esses sentimentos densos, que inclusive geram tantas vezes o desejo de vingança, nós vamos propiciar para nós mesmos saúde, paz, renovação e segurança, como diz Emmanuel em Pensamento e Vida. Então, benevolência, indulgência e perdão expressam esse amor no seu sentido mais profundo. E agora uma reflexão, para que a gente feche o conceito, vamos dizer assim, de caridade. Para ser caridoso, eu preciso dispor de algum bem material? Observem que em nenhum momento a doutrina espírita, por intermédio aqui da codificação, quando define a caridade como benevolência, indulgência e perdão, ela qualifica essa doação de algo. Como eu falei, é claro que isso também é valoroso. A gente sabe que tem muitos irmãos necessitando de pão, necessitando de um agasalho nesse período frio. E é muito valoroso a gente se empenhar nesse sentido para doar. Mas a caridade efetiva demanda um estado de espírito. Ao dar um cobertor, por exemplo, dependendo do seu estado de espírito, você não está verdadeiramente sendo caridoso. Dependendo do seu estado de espírito, ao negar, porque você não dispõe do bem material que aquele precisa, mas ao negar com um olhar afetuoso, com um olhar fraterno, com compreensão, com o cuidado de doar a si mesmo por um período, às vezes ouvindo aquele que necessita apenas se expressar. Você foi, às vezes, muito mais caridoso do que alguém que doou muitas e muitas coisas. Então, essa reflexão precisa estar realmente estabelecida aqui. Caridade, embora também comporte a doação de algo, ela é muito mais profunda. E mesmo a doação de algo sem esse estado de espírito verdadeiramente caridoso pode não expressar a caridade. Então, avançando aqui, eu não deixo de mais uma vez trazer um exemplo do que a gente encontra entre vários outros possíveis lá em o Novo Testamento. Mais uma lição que o Mestre nos traz. Quando ele é questionado, Senhor, quantas vezes por um dos apóstolos, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele errar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus, eu digo a você, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso daqui traz um simbolismo para afirmar indefinidamente. Não é a multiplicação de 7 vezes 70, não, é indefinidamente. Até porque nós também precisamos ser perdoados indefinidamente por tantos e tantos erros, muitos dos quais nós não nos recordamos, inclusive na presente existência. Pode ter acontecido hoje de alguém aqui, de ter cometido um equívoco com alguém que eu não me dei conta. E eu machuquei essa pessoa sem me dar conta. Tenho responsabilidade? Claro que tenho. Regra geral, é o meu egoísmo que me leva a ignorar a ferida que eu causei no outro. Mas eu nem me dei conta ainda. Por isso o exercício dessa reflexão que, por exemplo, Santo Agostinho nos traz em O Livro dos Espíritos de gradativamente, a cada dia, se a gente reflete, a gente consegue ir modificando a nossa má disposição que ainda temos muitas vezes para com o outro. E aí, seguindo aqui, naturalmente, vamos trazer então, como eu já antecipei que faria, a outra variável. Então, caridade, ficou clara para todos que aqui estão? E agora, salvação. Essa palavra, então,
se a gente recuar no tempo, né, passando por contextos religiosos, por dogmas, ela trouxe algumas conceituações que eu afirmo, equivocadas até do ponto de vista etimológico. E por isso vale, à luz da doutrina espírita, compreender o que se quer dizer com salvação. Então vamos lá. Novamente travou aqui. Espera aí. Agora vai. Vamos lá. Tornar seguro. Primeira acepção. Alguém já tinha atrelado salvação a tornar seguro? Outra. Sadio, relacionado à boa saúde. Isso tudo advindo do latim, a origem. Então, tornar seguro, saúde e, portanto, sadio. Outra, quando a gente vai lá no grego, transmite a ideia de cura e de redenção. Simplificando aqui. Redenção já tem mais sentido para muitos, talvez. Essa daqui já fica um pouco mais difícil até de compreender, mas talvez seja a mais profunda acepção. De uma fonte indo-europeia, sol, que significa inteiro e, por extensão, tornar-se inteiro. Salvar-se significa tornar-se inteiro. E vencer, libertar, transpor, alcançar a plenitude. Então, salvação, alcançar a plenitude, transpor, tornar-se inteiro. E para isso, vem aqui uma questão: transpor o quê? A quê, desculpa. Vencer a quê ou a quem? Libertar-se de quê e tornar-se inteiro? Alguém aqui também achou estranho essas acepções da palavra? Conforme eu vou procurar apresentar aqui, essas acepções têm tudo a ver com o que a doutrina está trazendo quando afirma que fora da caridade não há salvação. Então vamos avançar. Primeiro, o que somos? Esta pergunta é fundamental para que a gente compreenda. Espíritos, eu acho que à luz da doutrina espírita, todos aqui vão concordar. O que eu sou? Eu sou esse corpo material? Com respeito a posicionamentos, não há problema algum. Aos poucos vamos construindo em conjunto, mas à luz da doutrina espírita eu afirmo, na minha convicção pessoal, espíritos com E maiúsculo. E esse E maiúsculo, até uma dica para quem não se atentou a isso na codificação espírita, é uma distinção do espírito com E minúsculo, porque Kardec, sempre muito didático, ele traz o espírito com E minúsculo na codificação para se referir ao princípio inteligente, como ele vai qualificar, que vai transitando pelos reinos, vamos chamar aqui de inferiores, que é uma expressão que aparece na própria codificação, né, no sentido de ser mineral, vegetal, animal, para somente então passar por um processo de individuação, individualização, de se tornar espírito com E maiúsculo, espírito humano, adentrando no reino nominal. É algo um tanto complexo que demanda um transitar por algumas obras da codificação, como a Gênese também. E não só. Gabriel Delany vai nos ajudar a esclarecer bem isso, o Leon Denis, o André Luiz, a Joana de Ângeles. Não é o momento aqui, mas é só para compreender que estamos falando de espíritos humanos já, nessa fase hominal ou no reino humano. Então somos já, todos aqui presentes nesse momento, incluindo os desencarnados, espíritos humanos, sejam encarnados ou desencarnados. E olhem só uma pergunta que vale, desculpa, adiantou demais aqui, ó. Mas o que são os espíritos? Seres inteligentes da criação. E aí vem uma reflexão que, lá na Gênesis, mais uma vez resgatando aqui as Escrituras, fomos todos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é importante ser fixado para que a gente faça os links até chegar na salvação, a compreensão plena dela. Então, se fomos feitos à semelhança de Deus, o que é Deus?
Primeiro, a doutrina nos esclarece que a inteligência suprema causa primeira de todas as coisas. Lá na questão de número 1 de O Livro dos Espíritos. E novamente recorrendo ao Novo Testamento, nós vamos encontrar João afirmando de uma forma extremamente sintética algo extremamente profundo. Deus é amor. Ou Deus é a expressão da maior das virtudes, como falávamos há pouco. Deus é essencialmente ágape. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se fomos todos criados, então, à imagem e semelhança de Deus, que é amor, por que não expressamos desde sempre o amor em plenitude? Por que estamos aprendendo a amar? Por que ainda não conseguimos manter a harmonia em muitas e muitas relações do nosso cotidiano? E aí vem também a doutrina espírita, lá na questão 115 de O Livro dos Espíritos, colocando: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Porém, a cada um deu uma missão com o fim de esclarecer-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Chegar progressivamente à perfeição, não haverá o salto mágico, demandará esforço, mas também com muito auxílio, com muito impulsionamento de uma lei maior chamada Lei do Progresso pela doutrina espírita, visando nos aproximar dele. Isso também tem um link com a salvação. Aí eu pergunto, tem alguns que já aproximaram-se um pouco mais de Deus, que já expressam um pouco mais essa essência que todos possuímos? Percebam, fomos feitos à imagem e semelhança. Deus é amor. Logo, há em nós essencialmente amor, mas ainda temos dificuldade de expressar. Estamos, de alguma forma, buscando algo, inevitavelmente, eu diria inclusive, porque a gente está numa escola visando aprender a amar, buscando algo que já está dentro de nós. Mas é um processo gradativo, progressivo, e por isso a escala espírita, lá em O Livro dos Espíritos, nos mostra que nós temos, e didaticamente ele segrega aqui em 3, poderia ser de uma outra forma, os espíritos sempre colocam isso, para simplificar de forma didática eu vou segregar dessa forma. 3 ordens principais. Na primeira ordem nós temos aqueles espíritos que já atingiram a perfeição, ou seja, já passaram por toda essa trajetória progressiva de muito esforço até chegar à perfeição. O que é perfeição? É chegar a essa integralidade e essa unidade com Deus. Aproximaram-se até chegar a um processo de união com Deus. E, portanto, passam a expressar o que eles já eram desde todo sempre, quando criados. Amor ágape. No meio da escala, nós temos espíritos já que podemos qualificar superiores, que já perceberam que o bem é o que realmente faz bem. E, portanto, eles desejam ininterruptamente o bem e agem do ponto de vista emocional, mental e nas ações pelo bem. E na terceira ordem, nós vamos ter aqueles da parte inferior da escala que se caracterizam ainda por muita ignorância e, portanto, pelo desejo do mal, por várias paixões más que vão assim retardar o próprio progresso. Aonde será que nós estamos aqui, gente? A boa notícia: todos vão galgar. Queiram ou não hoje, um dia vão querer se não querem ainda, mas muitos querem, eu aposto que quem está aqui quer. Não é à toa que está numa casa espírita. Quer e vai galgar e vai chegar a essa condição lá da primeira ordem. Agora a pergunta: o que mantém provisoriamente os espíritos distantes de sua pureza, inteireza? Ou na terceira ordem da escala? Ops, estou falando de quem? De nós. E aí vem também, aqui voltou, vem também a codificação espírita afirmando o seguinte, quando ela caracteriza os espíritos imperfeitos, ou seja, da terceira ordem. Ainda predomina a matéria sobre o espírito. Nós ainda estamos muito apegados e desejosos até da matéria. E observem, matéria, a doutrina espírita já nos ensina isso, e a física, inclusive a profunda, ela vai muito além da matéria mais densa. Até mesmo o chamado perispírito, que eu acho que muitos aqui já sabem o que é, o nosso corpo mais sutil, também é material.
Então, quando a gente fala em espírito, em essência, é algo muito mais abstrato. A nossa essência não tem nada de matéria, é espírito. Mas nós ainda desejamos a matéria e temos apego à matéria. E, portanto, também, na caracterização, ele traz que, por estarmos nesse nível, nós temos uma propensão ao mal ainda. A ignorância, por consequência, se tem propensão ao mal, há ainda ignorância. Porque o sábio, inevitavelmente, se afasta do mal. Não tem mais como cometer mal algum. Por quê? Orgulho e egoísmo estão presentes em nosso ser. E aí, olhem só o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Qual é o objetivo da doutrina espírita? O objetivo último, supremo da doutrina espírita. Nós temos em várias obras da literatura espírita essa afirmativa espalhada. Um que afirma categoricamente, com muita precisão e profundidade, é Herculano Pires, quando afirma que o objetivo está na codificação também, mas é a transformação moral da humanidade. Olha só que quão ousado é esse objetivo, transformar moralmente a humanidade inteira. Então, significa então combater o egoísmo. E olhem só o que se fala logo na sequência. Esse filho do orgulho, ou seja, o egoísmo é filho do orgulho, os dois estão intimamente atrelados, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade ou a negação do amor ágape. E, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. E aqui vem a reflexão de que, lá em O Novo Testamento, se vocês se atentarem, vão perceber que o tempo inteiro o que Jesus nos traz é um estímulo a desenvolvermos as virtudes da humildade e da caridade no seu sentido profundo, o amor ágape. Ou seja, ele está nos oferecendo, com essa psicologia profunda que nos traz, os antídotos psíquicos internos para, vamos lá, egoísmo é combatido com o quê? Com a caridade, com o amor. Em vez de nos egocentrar, querer tudo para nós e pensar somente em nós e, consequentemente, desconsiderar e até prejudicar o outro, a gente passa a olhar para o outro, se preocupar, até o ponto em que esquecemos de nós, em muitos momentos, para se doar para o outro. E a humildade e a caridade. Então vamos lá. Caridade como antídoto do egoísmo. E a humildade. O orgulhoso é humilde. O humilde, verdadeiramente humilde, é orgulhoso? São exatamente opostos. Então qual é o antídoto para trabalhar o que ainda nos assola de forma mais ou menos patente, que é o orgulho? A humildade. Gradativamente a gente vai desenvolvendo antídotos. O Novo Testamento nos ensina, nos traz essa forma. E, portanto, o que conduz os espíritos à sua inteireza, pureza, ou para a primeira ordem da escala? Vamos voltar um pouquinho aqui. O que significa salvação, etimologicamente, inclusive? Tornar-se inteiro. O que leva um espírito à sua inteireza, à sua expressão máxima do que ele já era, só que ainda não conseguia expressar. Aí eu chamo a Joana de Ângeles, nossa querida Joana de Ângeles, mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que já deve estar trabalhando muito, né, nesse momento, novamente, afirmando: a experiência do amor é essencial ao autodescobrimento, pois somente através dele se rompem as couraças do ego, do primitivismo, predominante ainda em a natureza humana. Então, amor para romper as couraças do ego. E essa afirmativa também às vezes gera estranheza. Romper couraças do ego. Para todo mundo fica claro, eu preciso romper essas couraças que eu tenho do ego. Eu estou falando de mim mesmo, com franqueza. Eu sei que eu tenho essas couraças e eu preciso romper. A Joana já deu a dica. O antídoto é o amor, no seu sentido profundo. Caridade, amor ágape, benevolência, indulgência e perdão. E olhem uma afirmativa que vai fazendo um link ainda maior com essa lógica da salvação.
o reino de Deus está dentro de vós. Tornar-se inteiro. Buscar o que, de certa forma, já nos pertence, mas, pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo, que traz diversos outros defeitos e vícios, nós não conseguimos expressar, mas já estava lá. Porque o reino de Deus, ou o reino dos céus, está dentro de vós. Aí eu trago aqui, para didaticamente expressar, e a gente continua aqui no âmbito também da psicologia, uma ilustração simbólica de camadas que vão representar a consciência humana, segregação da consciência humana. E se a gente for em André Luiz e Emmanuel principalmente, a gente vai ver claramente que eu trago na sequência, mas tem outros. Eu vou citar aqui um que eu recomendo inclusive a leitura, o Carlos Pastorino. Quem conhece Pastorino aqui? Sabedoria do Evangelho. Ele trata com muita profundidade sobre o que eu trago aqui agora. Personalidade versus individualidade. O que nós expressamos a maior parte do tempo por enquanto? A nossa personalidade, que está ali composta, por assim dizer, pelo corpo físico, por sensações, emoções e pensamentos de ordem mais baixa vibratoriamente falando, que se atrela a emoções de ordem mais baixa também vibratoriamente falando, e que inclusive nos define naquele momento. Só que a boa notícia, isso é transitório. Porque lá no íntimo, essencialmente, nós somos deuses. Vós sois deuses. Quem conhece essa afirmativa? Essencialmente, nós somos deuses porque fomos feitos à imagem e semelhança da inteligência suprema do universo, que é a máxima expressão do amor, que é o amor. Nós somos exatamente isso, temos essa herança dentro de nós, porque o reino dos céus está dentro de nós. E, portanto, nós somos a individualidade, que é o espírito imortal, essa essência ágape. E Joana de Ângeles, fazendo uso de uma expressão junguiana, da psicologia analítica, lá na série psicológica, fala de self. Às vezes eu brinco, talvez Joana tenha sido junguiana, porque ela usa muito a psicologia analítica mesmo. Ela evidencia conhecimento profundo em várias áreas da psicologia, como psicanálise, como psicossíntese, mas ela se vale principalmente da psicologia analítica. Mas eu brinco às vezes falando talvez tenha sido o contrário, e Jung tenha sido angeliano, estava inspirado. É uma hipótese aqui bem razoável, eu diria, quando a gente vê a magnitude desse espírito chamado Joana de Ângeles. Mas enfim, individualidade versus personalidade. À medida que nós formos mergulhando e buscando o reino dos céus, ou o reino de Deus que está dentro de nós, que nós formos fazendo esse exercício do autoconhecimento, nós vamos nos aproximando dessa nossa essência. E à medida que a gente se aproxima dela, e por meio da humildade reconhece esses tantos e tantos defeitos ainda presentes, a gente vai colocando eles sob controle. Não é nenhum crime a gente reconhecer que nós somos egoístas e orgulhosos, por exemplo. Pelo contrário, é salutar. Eu sou egoísta, eu estou afirmando mesmo, eu sou egoísta ainda, eu sou orgulhoso, mas é isso que vai viabilizar eu colocar esses impulsos egoístas e orgulhosos sob controle. Isso é psicologia também analítica. A gente vai fazer um mergulho lá na sombra, vai trazendo do inconsciente para o consciente, ou lá do espírito, que já tem consciência desses meandros inconscientes, para a nossa consciência de vigília, a gente vai conseguindo colocar sob controle. Não seremos mais tomados por impulsos primitivos, como Joana de Ângeles traz. E então a gente vai permitindo que a individualidade gradativamente vá tomando conta da nossa própria consciência. E observem, qual é o ponto de conexão, já que somos feitos à semelhança daquele que é por amor? É justamente essa partícula, vamos chamar assim, pequenina, a pérola ou tesouro oculto, isso está no Novo Testamento, eu vou trazer na sequência a citação, que nos vincula a Deus, a inteligência suprema. E aí vem aqui, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Está em Atos. E olhem aqui o que eu estou afirmando. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo,
que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ou seja, quando nós encontrarmos esse tesouro oculto, que é puro amor, nós não conseguiremos mais nos manter voltados para o que nos interessava até então. A gente vai se modificar inevitavelmente, porque essa essência profunda vai emergindo. Essa é a palavra. O self vai emergindo e vai tomando conta da consciência. E ainda em Mateus também a gente vai encontrar que o reino dos céus é semelhante, simplificando aqui, a uma pérola de grande valor. Que pérola é essa, gente? É essa nossa essência profunda que está conectada àquele que é por amor. Então, Jung está muito inspirado quando afirma que quem olha para fora sonha, já quem olha para dentro desperta. Por que será que Joana foi junguiana, ou talvez mais precisamente Jung foi angeliano? Já havia muita reflexão profunda ali. A imersão do si, que é esse self, essa nossa partícula essencial, conectada àquele que é por amor, predominando no indivíduo, é a caracterização de cristificação, de libertação do Deus interno, de plenitude. O ser consciente, Joana de Ângeles. Fazer emergir esse self, conseguir fazer com que essas camadas densas, as couraças do ego, abram espaço para que esse ser profundo que todos somos venha à luz da consciência, faz com que nós passemos por um processo de cristificação. E olhem que curioso, Jung, numa obra de psicologia profunda, teve a coragem, porque no meio acadêmico isso é coragem, de afirmar: ele, o Cristo, está dentro de nós e nós estamos nele. Do mesmo modo que o Cristo, o seu reino também está dentro de nós. Ele ainda segue. Cristo elucida o arquétipo do si mesmo, o arquétipo do self que todos possuímos. Representa uma totalidade de natureza divina ou celeste, um homem transfigurado, um filho de Deus. E ele fecha falando que Orígenes, para quem conhece ou não conhece, é um dos pais, considerado um dos pais da igreja, né, como ele é qualificado algumas vezes, é muito mais minucioso. Cristo é a verdadeira imago Dei, ou seja, imagem de Deus, cuja semelhança foi criado o nosso homem interior. E perceba então o sentido agora dessa frase. Eu, o Cristo que está dentro, sim, se você permitir que eu passe por esse processo de imersão até chegar na sua consciência, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Venha ao meu encontro, ou seja, olhe para dentro para despertar o Cristo que há dentro de você mesmo. É o self. Eis o caminho da salvação. Como ele é percorrido? A doutrina espírita está o tempo inteiro batendo nessa tecla. Transforme-se moralmente. Benevolência, indulgência, perdão, para se chegar a essa máxima expressão do amor ágape. E não é no momento em que você entra na casa espírita, ou na igreja, seja católica, protestante, ou num contexto budista, hinduísta, não importa. Aliás, a religião, o credo, para a doutrina espírita é secundária. É secundária. Você pode atingir essa salvação independentemente de credo qualquer que seja. Você não precisa ser espírita para atingir a salvação, porque fora da caridade não há salvação. Não é fora da doutrina espírita. Há muita sabedoria e há muito vínculo extremamente profundo com o Novo Testamento. Porque o que o Novo Testamento nos traz a todo instante é isso. Fora desse caminho aqui você não vai conseguir chegar à sua essência, que é crística. Você não vai conseguir expressar o amor ágape. Para isso você precisa se dedicar gradativamente no desenvolvimento moral, na transformação gradativa, no combate do orgulho e do egoísmo. E para isso está aqui o antídoto: humildade e caridade no seu sentido profundo. E gradativamente você vai fazendo emergir o Cristo interior. E não por acaso também Jesus nos traz que se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, o seu ego, ou o seu próprio culto ao ego, que é a personalidade.
tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aonde, qual o sentido desse seguir? Aonde nós vamos encontrar o Cristo? É nesse mergulho interior. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? No caso, a si mesmo no sentido de self, de individualidade. Então, esqueçamos de buscar tantas coisas exteriores como se fossem o caminho da felicidade ou da plenitude. A plenitude já está aqui dentro, está dentro de nós. E se a gente optar pelo outro caminho, por um longo período, e eu boto longo mesmo, às vezes são séculos, se não milênios, a gente na realidade prejudica o nosso si mesmo, que é o self, ou a individualidade. E agora eu trago aqui então a decodificação do ser humano como possuidor dessa essência divina, dessa pérola, desse tesouro oculto, que o Haroldo Dutra Dias, em mais de uma oportunidade, também afirma sobre o Cristo interior. Em algum momento a gente pode expressar, e o melhor, vai expressar o Cristo interior. E, por consequência, ao expressá-lo, nós estaremos, enfim, unidos àquele que é puro amor. Aí eu pergunto, para a gente já caminhar aqui para o encerramento, se há algum registro que indique se alguém atingiu essa inteireza ou cristificação. Eu vou começar pela máxima expressão. O Pai, que é amor, e eu, o Cristo, somos um. Em nenhum momento ele quis dizer, eu sou o próprio Deus, com todo respeito a outros credos, mas eu tenho, por meio de inúmeros símbolos que nos foram entregues no próprio Novo Testamento, a clareza de afirmar que ele estava falando da união que todos podem atingir e que todos hão de atingir. E aí a gente tem um exemplo, o Paulo, que lá na carta que ele dedica na Epístola de Gálatas, ele afirma, fui crucificado com Cristo, ou seja, o meu ego, a minha personalidade foi crucificada com Cristo. Assim, já não sou eu, ou o ego, quem vive, mas Cristo, ou self, que vive em mim. Porque ele conseguiu fazer esse mergulho, chegar à união com a sua essência crística e passa então a expressar conscientemente essa essência crística. E aqui, não vou fazer a leitura, mas eu vou recomendar que vocês revisitem muitas vezes para me responder depois se Paulo atingiu ou não atingiu essa unidade, essa imersão do Cristo interior. Olhem a profundidade quando ele se refere à caridade ou ao amor ágape. Ainda que eu fale só uma passagem, as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, como prato que retine. E vai muito além aqui. Aqui eu só trouxe umas pequenas extrações, mas olha só, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando vier a individualidade que eu expresso, que é o Cristo, a personalidade desaparecerá. Eu e o Cristo seremos um. E ao chegar a essa união com Cristo, com quem nós estamos nos unindo? E por isso, agora, as duas últimas para fechamento, já 8h30, né, como combinamos aqui, o amor é a mais elevada e digna realização do self, que se identifica plenamente com os valores da vida, passando a expandir-se em formas de edificação em todas as partes. Então é pelo amor que nós vamos edificar o self, ou o Cristo interior, e portanto chegar à nossa inteireza ou à nossa salvação. É pela caridade que nós vamos chegar a essa inteireza ou à salvação. E fecho com essa meta suprema do homem que Paulo nos traz em O Livro dos Espíritos, na questão 1009. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para isso, busquemos o Cristo que está aqui dentro. É o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Observe, ele não está afirmando, siga essa ou aquela religião. Não é isso. É psicologia. É uma dica para que a gente faça um exercício interior. E aqui só uma representação dessa imagem.
À medida que a gente vai caminhando, a gente vai desmantelando a personalidade para, enfim, conseguir expressar o Cristo interior, que é chamado na psicologia profunda de Jung e também de Joana de Ângeles, psicologia espírita tem nome, de self, e que é a expressão do amor porque está unido àquele que é puro amor, a inteligência suprema do universo. Mais uma vez eu agradeço pelo convite e desejo a todos e a mim que possamos nos empenhar com mais consciência, cada vez mais consciência, para galgar esses degraus e conseguir realmente expressar a caridade a todo instante. Porque não há um momento específico, mais uma vez. É todo instante, em todos os relacionamentos, em todo e qualquer momento. Obrigado.